o Alexandre deu um calar na boca neles, e o que fizeram? Todos os milicos, todos, botaram o rabo entre as pernas, abaixaram a cabeça e deixaram o Alexandre de Moraes dar um golpe no Brasil. Prenderam todo mundo que questionou e depois esses caras vêm falar que as informações são sabidamente falsas? Ah, meu irmão, teu cu! Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Braga Neto foi figura central no plano para desacreditar eleições, diz PF. Mensagens em celular de auxiliar do ex-ministro reforçam tese de que ele atuou na campanha para desmoralizar o processo eleitoral. Em relatório encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a Polícia Federal aponta que o ex-ministro Walter Braga Neto era figura central nos planos para desacreditar o resultado das eleições de 2022. Com base em dados encontrados no celular do coronel da reserva, Flávio Peregrino, a PF acredita que foi forçada a percepção de que o candidato à vice-presidência na chapa encabeçada por Jair Bolsonaro e aliados atuaram na produção de conteúdo falso sobre fraudes e inconsistências nas urnas eletrônicas. Ao longo de 135 páginas, o relatório traz uma série de mensagens que indicam que Braga Neto e seus aliados trabalharam no planejamento e na execução de diversas ações com o objetivo de subverter o regime democrático. O grupo também teria produzido, de acordo com análise da PF, informações falsas sobre o sistema eleitoral que foram repassadas a influenciadores como Fernando Cerimedo e Alfredo Rodrigues, para que o conteúdo se disseminasse nas redes. Além disso, o documento endereçado a Moraes traz elementos que indicam que o entorno do ex-ministro atuou para ter acesso ao conteúdo do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator da ação penal que apura a trama golpista. O jornalista Paulo Figueiredo desmonta completamente o relatório da PF e solta o verbo. Veja o vídeo. Polícia Federal aponta Braga Neto como peça-chave na estratégia para desacreditar as urnas. Isso é uma reportagem da CNN, se eu não me engano. E eu paro para ler essas reportagens de vez em quando. E vejam o trecho que a reportagem cita do relatório da Polícia Federal. Diz assim: as trocas de mensagens confirmaram a atuação do general Braga Neto como uma figura central para a implementação das estratégias visando desacreditar o sistema eleitoral e o pleito de 2022, elemento fundamental dentro do escopo traçado pela organização criminosa para estimular os seus seguidores a resistirem na frente de quartéis e instalações das Forças Armadas, no intuito de criar o ambiente propício para o golpe de Estado. Citação. Esse mesmo relatório afirma que o Braga Neto e outros integrantes de um grupo de WhatsApp chamado Eleições de 2022, e não, eu não estava nesse grupo, teriam atuado na elaboração e revisão de um documento que seria assinado por um representante do PL, o partido do Braga Neto e do presidente, ao ministro da Defesa, e que apontava fraudes nas urnas. É isso que diz a Polícia Federal. Que os caras trocavam informações que apontavam fraudes nas urnas. Não é que, vejam, não é que eles disseram que estavam discutindo informações falsas. Não. Segundo o relatório da Polícia Federal, neste grupo de WhatsApp havia evidências de fraudes nas urnas. E isso me traz a um ponto que é ótimo para a gente discutir nesse feriado, e que se perdeu nesse julgamento, porque não é dito nem pela defesa do Bolsonaro e nem pela defesa do Braga Neto, por medo. No caso do Braga Neto, eu diria que o advogado ainda quer ficar bem na fita com os caras do Supremo, mas o assunto se tornou um assunto tabu no Brasil, que eu só posso falar nos Estados Unidos. E do que eu estou falando? Eu estou falando é que todas estas mensagens, e todas as mensagens que nós temos visto até agora,
mostram que estas pessoas tinham verdadeira convicção de que as eleições de 2022 foram fraudadas. Não sou eu que estou dizendo, são as conversas internas delas. Você pode concordar ou não que as eleições de 2022 foram fraudadas. Mas o que a reportagem da CNN está dizendo é que eles teriam atuado na elaboração e revisão de um documento que apontava fraude nas urnas. E o grande problema é que esse documento não veio a público e essas fraudes nunca foram explicadas. Qual é a tese da PGR? O que a PGR estava dizendo? Que eles estavam espalhando informações sabidamente falsas. Como assim sabidamente falsas? Sabidamente por quem? Quem mostrou a falsidade dessas afirmações? Ora, ninguém explicou até hoje. Eu pergunto para vocês, eu perdi, talvez alguém explicaram as inconsistências apresentadas pelo argentino na live? O TSE fez alguma outra live explicando, pegando ponto por ponto, explicando por que aquilo era falso? As inconsistências estatísticas? Alguém explicou o fato de que a urna velha tem um perfil de votação totalmente diferente da urna nova, por exemplo? Ou que não tem, que as informações são falsas? Alguém explicou por que o sistema do TSE saiu do ar no dia em que o argentino fez a live e voltou com os dados divulgados com data de alteração posterior das eleições? Alguém explicou o radiolão? Alguém explicou o que significa missão dada e missão cumprida? Alguém explicou o laudo do IVL até hoje? Alguém explicou? Eu não sei. Eu posso ter perdido. Vocês me digam aqui no chat. Porque eu até hoje não vi explicações. E as mensagens que estão sendo encontradas não são o que a Procuradoria diz, de pessoas espalhando informações sabidamente falsas. São de pessoas convictas de que as eleições tinham sido roubadas, discutindo como expor. São pessoas convictas de que estavam sendo vítima de um golpe de Estado pelo Ayatollah Alexandre de Moraes. Não tem mensagem assim, joga isso aqui, que isso aqui é mentira, mas a gente, vai conseguir enganar as pessoas. Joga isso aqui pro gado. Não tem nem nas mensagens internas, nem nos grupos de WhatsApp. O relatório das Forças Armadas, o que disse esse relatório? Esse relatório nunca disse que as nossas urnas eram seguras. Pelo contrário, ele mostrou uma série de fatos que nunca foram explicados. E às vezes eu fico... Parece até que a defesa das pessoas esqueceram que isso existiu. Eu aguardo a minha citação aqui nos Estados Unidos porque eu quero dizer essas coisas na minha defesa. Eu quero relembrar os fatos para vocês, pelo amor de Deus. Busquem o relatório, eu tenho cópia. O relatório das Forças Armadas diz, na sua terceira página, a seguinte frase: é importante registrar que o TSE definiu o limite de acesso ao sistema, o que dificultou a análise dos códigos-fontes conforme abaixo listados. Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada, pelo TSE, a execução dos códigos-fontes, fato que teve, por consequência, a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema, bem como o funcionamento do sistema como um todo. O acesso ao código-fonte se deu pelos computadores do TSE. Cada equipamento tinha uma cópia do código-fonte. O TSE autorizou que os técnicos acessassem a sala de inspeção, portando somente papel e caneta. Das milhões de linhas lá, sei lá quantas linhas do código-fonte, as pessoas não tiveram acesso às sequências, não tiveram acesso ao código, puderam olhar no computador do TSE com papel e caneta. É isso que diz o item A do relatório das Forças Armadas, que o Alexandre, na cabeça dele, nem na cabeça dele, porque ele sabe que isso é uma mentira, diz que apontou que não houve fraude. O que diz o item B?
Não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões do SEV, o que inviabilizou a comparação das versões compiladas com a versão fiscalizada e também impossibilitou a aferição da correspondência entre os códigos-fontes. Isto quer dizer que não há certeza de que o código presente nas urnas é exatamente o que foi verificado. Os caras falam, olha, me mostraram um código-fonte que eu pude olhar com papel e caneta. Eu não tenho certeza que esse código é o código real. Não foi concedido acesso às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros e referenciados no código-fonte, limitando o entendimento do sistema inspecionado. E D. As restrições à fiscalização no ambiente de análise dificultaram a inspeção de um sistema complexo que possui mais de 17 milhões, está aqui o número, 17 milhões de linhas de código-fonte. Ora, isso não é o Paulo Figueiredo que está dizendo. Simplesmente não é o Paulo Figueiredo. Eu estou lendo o relatório das Forças Armadas. Mas não teve um puto que parou para ler esse troço? Aí vem outro trecho e diz assim: convém destacar que foi solicitado, por meio do pedido de esclarecimento número 15 ao TSE, anexo H, o compartilhamento dos resultados de commit do controle de versões junto aos códigos-fonte, uma vez que essas informações permitiriam identificar se a versão lacrada sofrera alterações após a inspeção, além de ser possível retornar em versões anteriores do código-fonte. Contudo, por meio da resposta ao pedido de esclarecimento número 15, a EFASEV foi informada de que o processo de inspeção do código-fonte não contempla a análise do seu histórico de modificações de área e, por isso, não seria possível fazer um clone dos repositórios. Dessa forma, a comparação de milhões de linhas de código sem uma ferramenta de apoio e o controle de versões torna-se inviável. Ou seja, não foi possível executar os códigos-fontes da UNA, o que fez que não houvesse a compreensão sobre o funcionamento do sistema como um todo, e 2, não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões, o que inviabilizou a comparação das versões compiladas com a versão fiscalizada e impossibilitou que os militares pudessem confirmar que o código presente nas urnas era exatamente o que havia sido verificado. E 3, não foi possível fazer clones de repositórios, o que levou à inviabilidade da comparação dos milhares de códigos. E a resposta do TSE para o STF para tudo isso foi o quê? Censura, prisão e julgamento ilegal. Eu estou lendo o relatório oficial. Diante dessa quantidade imensa de inconsistência e questionamentos, coisas gravíssimas no processo eleitoral, as autoridades brasileiras não responderam porra nenhuma. Prenderam todo mundo que questionou e depois esses caras vêm falar que as informações são sabidamente falsas? Ah, meu irmão, teu cu! Teu cu! E eu sou louco para ser interrogado a respeito desses fatos. Eu sou louco para ser interrogado. Aguardo a carta rogatória e a citação, aguardo. Poxa, eu já me cocei. É que todos os advogados falam, cara, você tem a melhor das nulidades, que é a nulidade de citação. Não vai se meter nisso. Mas, assim, eu já me cocei para dar algum jeito de aparecer nesse processo. Porque imagina ter o privilégio de ler o relatório. Eu, se fosse presidente Bolsonaro, tinha feito isso com Alexandre de Moraes. Tinha lido o relatório, está aqui. Não, é por isso que eu não confio no sistema eleitoral, por causa desse relatório aqui. É verdade? O senhor fica numa posição ruim, porque o senhor aí agora é o juiz do caso, mas ao mesmo tempo é a pessoa objeto do relatório, então há um conflito aqui de interesse, né? Uma pena que aqui na corte vocês tenham entendido que não haja, porque imagina, agora vai chegar eu aqui no meu interrogatório e o senhor vai ter que ficar defendendo o sistema eleitoral, sendo que não devia fazer isso, porque é o juiz que está instruindo aqui o processo. Que satisfação, que prazer. Mamilos entumecidos de pensar nisso. Mas não parou. Depois disso, teve uma carta do Ministério da Defesa
Eu tenho histórico de tudo isso. Eu estava todos os dias no ar. Eu vivi isso. Então eu lembro o que aconteceu. Ninguém me contou. Eu contava para as pessoas o que estava acontecendo. Então teve uma carta do Ministério da Defesa pedindo providências urgentes ao Alexandre e afirmando que esse relatório, diferentemente do que o Alexandre estava anunciando, não tinha dito que não tinham sido encontrados fraudes. Muito pelo contrário. O relatório, como nós vimos, encontrou vulnerabilidades e apontou que os militares sequer haviam conseguido fazer o trabalho direito por conta das limitações impostas pelo TSE. Nessa carta, eles repetem, por exemplo, que houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. Isso não é vulnerabilidade? As pessoas precisam recuperar isso da história. O tempo vai passando e as pessoas vão esquecendo. Ora, eu trouxe ontem aqui, no Paulo Figueiredo Show, a explicação do que é guerra de quinta geração, de como a China tentou, segundo o FBI, e conseguiu interferir nas eleições americanas de 2020, de como isso é uma prática de nações hostis, de como a China e a Rússia e o Irã, por exemplo, têm interesse nos resultados das eleições do Brasil, e como é papel das Forças Armadas garantir a defesa da pátria, inclusive contra esse tipo de ataque. E o que eu estou dizendo aqui, recuperei o relatório, para dizer a vocês, as Forças Armadas prevaricaram das suas missões constitucionais, segundo eles próprios, porque eles não conseguiram verificar a segurança do nosso sistema eleitoral, que é uma atribuição constitucional deles. Mas como que, Paulo, que fiscalização de sistema eleitoral é uma atribuição constitucional das Forças Armadas passa a ser quando há agressão de nações externas se utilizando deste método? Algo que hoje já é sabido. E as Forças Armadas dizem aqui, nós não tivemos condições de verificar, nós encontramos falhas graves. O Alexandre deu um cala na boca neles, e o que fizeram? Todos os milicos, todos, botaram o rabo entre as pernas, abaixaram a cabeça e deixaram o Alexandre de Moraes dar um golpe no Brasil. Isso não tem nada a ver com intervenção militar, isso não tem nada a ver com o artigo 142 de poder moderador, não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com os militares sendo impedidos de cumprir o seu papel. Culpa de quem? Culpa dos militares, culpa do Ministério da Defesa e culpa também do comandante em chefe das Forças Armadas naquele momento, presidente da República Jair Bolsonaro, que buscou uma alternativa dentro das 4 linhas para resolver esse problema e não encontrou. Talvez pelo estado de saúde em que se encontrava e psicológico, mas não encontrou. E daí, meu amigo, você pode acreditar que houve ou não fraude nas eleições de 2022. Reparem que eu não emiti a minha opinião sobre esse assunto, porque se você me perguntar, eu não sei. Eu não sei. E numa democracia, você pode ter a sua convicção e a sua desconfiança. Os dois são permitidos. Como, aliás, bem disse o ministro André Mendonça no voto dele sobre o Marco Civil da Internet. Você pode acreditar que o homem não foi à Lua, você pode acreditar ou não em Deus, e pode também duvidar do sistema eleitoral. Onde você não pode duvidar do sistema eleitoral, apesar de todas as evidências de vulnerabilidade? Ora, só no Xandaquistão. E o que eu posso afirmar aqui, com base no que eu vivi, mas com base nos diálogos e nos relatórios da Polícia Federal, que estão se tornando públicos, é que você e eu podemos acreditar ou não na confiabilidade das urnas. Mas o que está claro é que Bolsonaro e Braga Neto não acreditavam. E o que eles estavam tentando, as justificativas que eles estavam buscando dentro das 4 linhas, legais, não é porque eles tinham, perdemos a eleição e queremos dar um migué. Não. Essas pessoas tinham a convicção de que as eleições tinham sido roubadas e de que as urnas tinham sido fraudadas. E elas tinham documentos provando isso. Que poderiam ser equivocados.
Como é que a gente saberia se estão equivocados? Ora, tornados públicos, o TSE ia lá e falaram, não, isso não é verdade por isso não é verdade por aquilo, isso não é verdade por aquilo outro. Forças Armadas, não, tá aqui, podem entrar, podem fazer o relatório de vocês, podem ter acesso a tudo, eu entendo, vocês precisam proteger a nação, mas não. Foi prisão, foi censura. Quando eu levantei a primeira dúvida, não fiz a afirmação, quando eu levantei a primeira dúvida no ar, eu fui censurado. O que isso fez? Aumentar a minha desconfiança. E todos nós deveríamos estar fazendo uma reflexão pensando o seguinte: ora, quando o presidente da República e um cara que foi ministro da Defesa, general 4 estrelas, forças especiais, não, acho que o Braga Neto não é força especial, não. Mas é um cara inteligente, experiente. Quando esses caras acham que a eleição foi roubada, e tudo, desde as mensagens até o próprio depoimento do Mauro Cid, mostram que eles estavam convictos disso, que a eleição foi roubada, ora, isso é sinal de alguma coisa. E eu não sei o que vocês acham. Eu quero que vocês digam nos comentários. Vocês estão satisfeitos? Vocês confiam no sistema? Vocês não confiam no sistema por algo que o Braga Neto disse? Ou pela falta de explicação? A culpa de você não confiar é do Braga Neto ou é do Alexandre de Moraes? Essa é a pergunta honesta que eu faço a vocês. Eu sei a minha resposta. Eu sei que, para mim, eu nunca vi nenhuma explicação a essas inconsistências. Isso que a PGR fala que era tudo sabidamente falso, o Alexandre sabidamente falso, espalhando falsidade. O que é falso? Qual é o ponto mentiroso? O que é mentira? Eles não sabem dizer. E essa sempre foi a minha postura jornalística. Eu falava, ok, existem essas informações, existem essas afirmações, como o TSE responde a elas? E a resposta do TSE foi bloquear minhas redes sociais, proibir live, bloquear a conta de deputado, senador, investigar jornalista, me colocar no inquérito do golpe. Então hoje, nesse feriado, eu aproveito para relembrar a história como ela realmente é. E eu desejo que as defesas do general Braga Neto, as defesas do presidente Bolsonaro, as defesas dos demais réus, assistam a esse programa. Porque vocês estão caindo na premissa falsa da Procuradoria-Geral da República. E sim, este julgamento deveria estar sendo utilizado para que o Alexandre estivesse na desconfortável posição de ter que justificar o sistema eleitoral e a forma como ele o conduziu. Isso é o que eu acho. E é isso que eu cobraria dos meus advogados.